A partir de agora, você vai acompanhar a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Divinolândia. É o Legislativo, trabalhando por nossa população. Câmara Municipal de Divinolândia. Juntos, somos mais fortes. Nona sessão ordinária. Aos 2 dias do mês de junho de 2020, na sede da Câmara Municipal, após verificada a presença dos ilustres membros que compõem este respeitável plenário, e ambos secretários desta honrosa mesa dos trabalhos, e eu, no uso de minhas atribuições como presidente desta Casa de Leis, e sob a proteção do nosso divino Espírito Santo, e em nome de Deus, declaro aberta a nona sessão ordinária. Desejo uma boa noite aos presentes, ouvintes da Rádio Verde Vale FM, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, e peço a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Peço à diretora que proceda a leitura das atas anteriores. Com a palavra, vereador Olacir. Boa noite, senhor presidente, vereadores, ouvintes da Rádio Verde Vale FM, internautas que acompanham a nossa sessão, público presente.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, ouvintes da Rádio FM, internautas que acompanham a nossa sessão, público presente. Solicito à mesa ouvindo o plenário que seja dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura da ata. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Está aprovada por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Passaremos agora à leitura do expediente. Requerimento número 25. Requer informações do chefe do Poder Executivo acerca dos recursos financeiros repassados ao município pelos governos federal e estadual, referente aos convênios de transporte escolar. Paulo Roberto Auriletti, Ederson Luiz Trevisan. Requerimento número 26. Requer informações do Executivo Municipal a respeito da indicação número 23/2020, que foi solicitada a possibilidade de efetuar o pagamento aos servidores públicos municipais no último dia útil de cada mês. Requerimento número 27. Requer informações do Executivo Municipal a respeito da indicação número 12/2020, que encontra-se em análise. Ederson Luiz Trevisan, Paulo Roberto Auriletti. Requerimento número 28. Requer informações do Executivo Municipal a respeito da indicação número 13/2020, que encontra-se em análise. Ederson Luiz Trevisan, Paulo Roberto Auriletti. Requerimento número 29. Requer informações do Executivo Municipal a respeito da indicação número 19/2020, que encontra-se em análise. Ederson Luiz Trevisan, Paulo Roberto Auriletti. Indicação número 65. Sugere ao chefe do Executivo que sejam realizados estudos no sentido de viabilizar a suspensão contratual referente aos contratos celebrados com terceiros, prestadores de serviços de transporte escolar, nos termos da medida provisória 927/2020. Paulo Roberto Auriletti, Ederson Luiz Trevisan. Em discussão, requerimento número 25 de 2020. Requer informações do chefe do Poder Executivo acerca dos recursos financeiros repassados ao município pelos governos federal e estadual, referente aos convênios de transporte escolar. Está em discussão. Peço a palavra, senhor Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, secretários, nobres pares desse plenário, público aqui presente, funcionários da casa, ouvintes da Rádio Verde Vale FM, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, seguidores da nossa página Trabalhando por Divinolândia, muito boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, principalmente quem nos acompanha pelos meios de comunicação através das redes sociais, a transmissão ao vivo da 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Divinolândia. Senhor presidente, gostaria de fazer alguns comentários, né, desta propositura de minha autoria, também subscrita pelo vereador Ederson, da bancada Trabalhando por Divinolândia, requerimento de número 25, com ementa que requer informações do chefe do Poder Executivo acerca dos recursos financeiros repassados ao município pelos governos federal e estadual, referente aos convênios de transporte escolar. Requeiro a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, informações do chefe do Poder Executivo acerca dos recursos financeiros repassados ao município pelos governos federal e estadual, referente aos convênios de transporte escolar. A linha A, estamos solicitando o extrato dos repasses feitos ao município referente ao exercício de 2020 até a presente data. A linha 2, demonstrativo, outra solicitação, demonstrativo de pagamento efetuado pela Prefeitura aos terceirizados prestadores de serviços de transporte escolar no exercício de 2020 até a presente data. Solicitamos que os demonstrativos sejam encaminhados individualmente, ou seja, referente a cada contrato de terceirização. A linha 3, mais uma solicitação. Caso esteja suspenso os repasses referente aos convênios, favor encaminhar documentos que comprovem a interrupção dos recursos ao município. Nosso pleito justifica-se por se tratar de matéria de interesse desta edilidade, com vistas ao efetivo acompanhamento de recursos repassado ao município de Divinolândia,
bem como analisar o impacto econômico trazido à administração decorrente da pandemia do novo coronavírus. Diante do exposto, solicitamos à presidência desta Igreja, Casa de Leis, que encaminhe cópia de inteiro teor ao Poder Executivo para que, dentro do prazo regimental, envie suas considerações ao conhecimento desta edilidade, para darmos sequência ao bom andamento dos trabalhos desta Casa. Plenário Benedito Aparecido Passoni, 29 de maio de 2020, vereadores Paulo e Ederson. Fomos procurados pelos terceirizados, prestadores de transporte escolar, né, à prefeitura, que solicitaram informações desta Casa Legislativa, através da prerrogativa do vereador, né, de solicitar as informações oficialmente ao Executivo, acerca dos convênios que a prefeitura possui, né, vinculados repasses ao custeio do transporte escolar. Então nós temos na esfera federal o PENAT, né, que é um convênio específico de repasse financeiro, de repasse de recursos financeiros ao município, para que o município faça o pagamento dos valores aos prestadores de serviços de transporte escolar e também subsidia, né, a frota própria que a prefeitura possui. Paralelo a isso, na esfera estadual, também temos convênio com o governo do Estado de São Paulo, que também incide na transferência de recursos financeiros ao município para ajudar no custeio vinculado do transporte escolar, bem como terceirizado, bem como também da manutenção da frota própria da prefeitura e custeio dos mesmos. Diante dessas formalidades de convênios que o município possui com ambos os governos, nós sabemos que existe um impacto econômico, né, que também prejudica o município no que tange a transferência de recursos vinculados a determinadas prestações de serviços, como é o caso do transporte escolar, que por conta da paralisação das aulas presenciais, né, no momento, a administração municipal, muito provavelmente, está sofrendo cortes de recursos, de repasses de recursos financeiros, no que tange ao custeio dessa efetividade do serviço de transporte escolar, seja terceirizado ou com recurso, com frota própria através dos veículos que a prefeitura possui, doados pelos próprios governos. Então, é uma informação precisa e importante que o Executivo encaminhe a esta Casa de Leis para que possamos ter instrumentos balizados dentro daquilo que é oficial, do que chegou de recursos ao nosso município, referente a esses repasses, né, e também a efetividade daquilo que foi pago dos convênios que a prefeitura possui, né, dos contratos de prestação de serviço que a prefeitura possui com os terceirizados. Há um descontentamento muito grande da classe, né, porque os mesmos têm que manter as suas empresas abertas, né, seus veículos em dia para quando do retorno das atividades, e aí é importante que esta Casa Legislativa, através do presente requerimento que ora apresentamos nesse plenário, aprove a propositura para que o Executivo encaminhe de forma oficial as informações desta Casa Legislativa para fornecer aos interessados as informações referente a esses repasses. Nós sabemos aí que a Prefeitura fez alguns pagamentos referente ao exercício 2020 aos terceirizados, né? Mas a gente gostaria de saber até quando foi repassado esses recursos, né? Se é que foi paralisado, né? Há uma previsão aí de que foi suspenso os repasses. Se foi suspenso os repasses também, estamos solicitando no presente requerimento que a Prefeitura encaminhe documentos que comprovem a suspensão desses recursos vinculados, né? Para que a gente tenha clareza nas informações que vamos passar aos interessados. E acho justo a reivindicação dos terceirizados. Eu acredito que a administração municipal, até por respeito ao excelente serviço que eles prestam, com responsabilidade de transportar os alunos do município, acredito que a Prefeitura deva ter um melhor diálogo e de forma mais clara e objetiva com os terceirizados, para que não tenha dúvida, e que eles tenham respeito da administração
quando buscarem informações, né? Que essas informações sejam passadas de forma objetiva e clara. E demonstrado, né? Olha, repassou até tal mês, está aqui o extrato, agora está suspenso os convênios, mas a informação que temos é que isso é de maneira impositiva para os terceirizados, sem que os mesmos tenham conhecimento sequer daquilo que foi repassado, vinculado para custeio do transporte escolar. Então era isso, senhor presidente. Solicito aqui apoio dos pares desse plenário para aprovação desse requerimento e também reforço ao Executivo que encaminhe as informações dentro do prazo regimental para que possamos esclarecer aos terceirizados esse assunto referente aos recursos vinculados para custeio do transporte escolar. Era isso, agradeço, senhor presidente. Peço a palavra, primeiro secretário. Com a palavra, o vereador Diego Felipe Borges. Boa noite a todos. Eu também fui procurado, conforme o colega Paulo mencionou. Eu tive contato com a Thalita do financeiro para saber se foi mesmo cancelado esse convênio, se parou o repasse, o que está acontecendo. Ela me informou que o transporte terceirizado ele é feito em 3 rendas que pagam. Uma é o governo federal, que é R$8.000, que continua mandando dinheiro. A outra renda é o governo estadual, que cortou o repasse. Eu estou aqui com a notificação de suspensão do convênio do governo do estado, gostaria de ler para todos. Processo número 949/077 de 2016. Notifico nos termos do convênio celebrado entre a diretora de ensino, região de São João da Boa Vista, e Prefeitura Municipal de Divinolândia, cujo objeto é a transferência de recursos financeiros destinada a auxiliar a manutenção do programa de transporte de alunos de rede estadual de ensino, residentes em locais de fora da área de abrangência das escolas, onde estão matriculados, prioritariamente dos que residem em áreas rurais e de difícil acesso, nos períodos diurno e noturno, nos estabelecimentos estaduais e de ensinos circunscritos no município. Ressaltamos que essa notificação é motivada pela obrigatoriedade de cumprimento de disposto no Decreto 64.862, de 13 de março de 2020, no qual dispõe sobre a adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção ao contágio do Covid-19, novo coronavírus, devidamente declarado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Fato que pode ser considerado como calamidade pública e no disposto da Resolução SE 27 de 2020, de 18 de março de 2020, artigo 1, parágrafo 2º, a qual determina a suspensão dos convênios de prestação de serviços da mesma forma. Notificamos que o término da suspensão temporária se dará com a retomada das aulas. Então, eu gostaria de falar para o pessoal terceirizado que presta um excelente serviço. Eu não acho justo também eles não receber. Mas, infelizmente, é o que está na lei. A gente precisa conversar com o prefeito, ver se não tem alguma coisa. Hoje mesmo, na live dele, um internauta perguntou para ele em relação a isso, e ele falou que não tinha legalidade. A gente pode estudar junto, ver se tem alguma legalidade de pagar. Se tiver legal, não vejo problema nenhum de pagar, mais do que justo. Mas se tiver ilegal, não tem como, infelizmente. Acho que todos aqui concordam comigo. Se tiver legal, todo mundo é favorável a pagar. E se tiver ilegal, infelizmente. Mas a gente tem aqui o convênio. Então, o governo do estado cortou esse dinheiro, que é o maior que vem que é o maior. O governo federal manda 8 mil por mês. E ele está mandando. Desses 8 mil, a prefeitura está usando para... quando voltar, vai ter que trocar bateria de ônibus, fazer manutenção aqui e ali. Esse dinheiro é para usar nisso. Mas não custa a gente ver alguma legalidade da gente pagar, fazer a prefeitura que repasse alguma coisa para o terceirizado. Era somente isso que eu gostaria de comentar. E obrigado. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alcides.
Também concordo plenamente com o requerimento pedido para ver, dar mais clareza às dúvidas surgidas. E eu estranhei, hoje ia ter uma reunião aqui 7h30, junto com os prestadores de serviço também. E eu até estranhei, porque não teve, porque foi pedido junto para a gente, né? E eu tirei aproveitei para perguntei também para a Thalita do setor financeiro, por que estava tendo o rompimento, porque até então estava se chegando para a gente, o Diego estava aqui, o Paulo estava aqui, de que era o rompimento. Ela falou, não, nós pedimos a suspensão do contrato por 3 meses, com prorrogação, possível prorrogação, para o começo do ano que vem, mesmo depois da licitação, mas com garantia dos 3 meses para eles rodarem, não ficar no prejuízo nesse sentido, né? Porque eu achei que o rompimento teria que já entrar na justiça e vamos, porque é um contrato, né? E aí não teve aqui para reunião, então eu fiquei até um pouco assim desorientado em relação a isso, porque estava todos empenhados em vir aqui para a gente conversar, para tomar uma posição igual, né? Mas também é o que agora o nosso presidente está dizendo aí que a respeito do que veio do governo do estadual sobre o corte e tudo, mas é tudo assim, é tudo embasado para esclarecer, inclusive isso daí deve vir nos autos também como resposta, né? Então é só isso, senhor presidente. Coloco em votação o requerimento número 25 de 2020. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade pelos pares presentes no plenário. Em discussão, requerimento número 26 de 2020, que requer informações do Executivo Municipal a respeito da indicação número 23 de 2020, que foi solicitada a possibilidade de efetuar o pagamento dos servidores públicos municipais no último dia útil de cada mês. Está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Ederson. Esse requerimento é uma indicação feita aqui por nós, por mim, pelo nobre colega Paulo, que é uma reivindicação já antiga dos servidores públicos que não estão contentes com a medida de receber no 5º dia útil. Eles nos informam que eles recebiam antes no último dia de cada mês e solicitam a volta da mesma forma de pagamento. Nós sabemos que prefeitos, vereadores, nós somos só gestores. Quem faz acontecer, quem põe a mão na massa são os funcionários. Os funcionários públicos, eles que no dia a dia que estão lá na linha de frente trabalhando. E se existe um descontentamento desses funcionários, e se existir a possibilidade de ser pago desta forma, por que não? Nós já indicamos, já solicitamos, foi respondido que a nossa solicitação estava em análise e agora estamos encaminhando um requerimento solicitando essa análise para responder aos funcionários públicos. Obrigado. Peço a palavra, senhor vice-presidente. Concedida a palavra, senhor presidente. Sou amplamente favorável a esse requerimento. Nada mais justo o pessoal receber no último dia útil, ou até mesmo, se não conseguir no último, que pague no primeiro ou no segundo, o quanto antes, não que seja no 5º dia útil, né? Se a prefeitura tem disponibilidade financeira para fazer o repasse, que faça o quanto tiver. Isso é tratar o funcionário com dignidade, porque é ele que carrega a prefeitura, é ele que move a cidade. E eu sou amplamente favorável ao requerimento, era isso. Não havendo mais discussão, coloque em votação o requerimento número 26 de 2020. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 27 de 2020, que requer informações do Executivo Municipal a respeito da indicação número 12 de 2020, que encontra-se em análise. Está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Ederson. Esse requerimento é da indicação número 12 de 20, onde nós solicitamos o kit lanche para quem usa o transporte público
em viagens longas para a saúde. Nós sabemos que na meia de estrada aí qualquer alimentação é muito cara, qualquer água aí custa no mínimo R$5. E essa medida já foi adotada por vários municípios vizinhos. Funciona bem. No kit lanche vem uma água, uma fruta, uma barra de cereal, uma bolacha, que ajuda a passar a pessoa passar o dia. Nós sabemos que muita gente usa o transporte público, mas ainda tem condição de se alimentar. Mas tem gente que não tem, que vai e volta, chega à noite, passa o dia sem ter uma refeição durante o dia. A gente sabe que um período longo sem alimentação acaba a piorar o estado de saúde da pessoa. E um kit lanche é muito barato, é coisa de R$4, R$5, pelos que os municípios vizinhos adotaram, e teve uma aceitação muito grande, foi muito bem visto pela população. Nós já cobramos isso há vários anos, a prefeitura vai estudar e continua estudando. Já nesse ano nós indicamos novamente, e a resposta da indicação é que foi para análise. Então agora estamos caminhando outro requerimento, solicitando a resposta dessa análise, para enfim a prefeitura passar para a gente, vou fazer, não vou fazer, né? Para a gente ficar aqui discutindo o mesmo assunto. Obrigado. Peço a palavra, senhor vice-presidente. Pedido a palavra, senhor presidente. Também sou amplamente favorável a esse requerimento. O ano passado a gente fez essa indicação. Caconde fornece, tem várias cidades que fornecem. Tem muita gente aí que sai na madrugada, 2, 3 horas da manhã, sem um dinheiro no bolso. É difícil. Muitas vezes em transporte inadequado. Agora que a gente conseguiu bastante van, todo mundo aqui trabalhando para melhorar isso. Mas acredito que esse kit lanche vai ajudar muito. É um pedido dessa casa aqui, antigo. E eu tenho certeza que isso vai dar dignidade ao pessoal que utiliza o transporte da nossa cidade. Muitas vezes eles vão para Campinas, São Paulo, Barretos, Jaú. Fica lá 12 horas, 13 horas, 14 horas. E teve gente que sai daqui 3 horas da manhã e chega aqui 9 horas da noite. Eu sei de muitos motoristas que pagam do próprio bolso para gente que não tem condição. Mas a prefeitura podia ajudar nisso. Eu sei que o momento agora é um pouco delicado, devido à pandemia. Teve 200 mil de FPM que veio a menos esse mês, mas a gente vai continuar cobrando. A gente quer a melhora da nossa população. Era isso. Obrigado. Em votação, requerimento número 27/2020. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento 28/2020, que requer informações do Executivo Municipal a respeito da indicação número 13/2020, que encontra-se em análise. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, mais um requerimento de autoria da bancada Trabalhando por Divinolândia na ordem dos trabalhos desta casa, onde estamos solicitando informações do Executivo Municipal acerca de uma indicação de número 13/2020, apresentada por nós, vereadores da bancada, na primeira sessão ordinária desta Casa Legislativa do exercício de 2020, a respeito da farmácia, da implantação de uma farmácia de emergência no pronto-socorro do Hospital Regional Condergue, para atender os cidadãos do nosso município que vão até o hospital, né, para ser atendido nos serviços de urgência e emergência, principalmente, né, na verdade, exclusivamente aos finais de semanas e feriados, porque é o horário que não tem atendimento no nosso posto de saúde, onde funciona a farmácia para distribuição desses medicamentos. É uma indicação que nós conhecemos, um projeto, na verdade, que conhecemos na cidade vizinha de São Sebastião da Grama, embora que, infelizmente, hoje também não funciona mais, mas num período que funcionou no pronto-socorro da Santa Casa, do município de São Sebastião da Grama, né, era um dispensário, na verdade, de medicamentos, né, que era abastecido pela farmácia do posto de saúde central da cidade de São Sebastião da Grama, e também um estagiário de farmácia ficava responsável pela entrega dos medicamentos aos cidadãos em finais de semana e feriado, né?
e teve uma aceitação muito grande da população esse serviço. Eu, particularmente, tive a oportunidade, junto com o médico de nosso município, que também trabalha em São Sebastião da Grama, o doutor Ambrósio, de conhecer esse dispensário de medicamento que foi montado em São Sebastião da Grama na ocasião, e pude constatar, né, porque fui em um final de semana que estava funcionando o dispensário, a gratidão dos cidadãos em ser atendidos, né, pelo médico plantonista, e muitas vezes os medicamentos básicos, né, já ser fornecido aos cidadãos, né? Isso é muito importante. Em depoimento com o prefeito, né, Dr. Ricardo de São Sebastião da Grama, me informou, né, na ocasião, para mim e para o Dr. Ambrósio, que isso não tinha onerado os cofres públicos, porque eram os mesmos medicamentos que a prefeitura já disponibiliza no centro de saúde. Então, estou contando a história dessa indicação, porque a gente já tem apresentado ela há alguns anos no plenário desta casa, né, solicitando ao prefeito que também implante aqui no pronto-socorro do nosso hospital regional esse dispensário de medicamento para atender os cidadãos do nosso município. E nunca foi negado, porém, sempre é respondido que está em análise. Então, o que queremos com esse requerimento, né, de maneira clara, que o senhor prefeito nos informe, ou vai fazer, ou não vai fazer. Porque aí também a gente divulga isso à população e não ficamos aqui batendo na mesma tecla. Se bem que entendemos ser uma iniciativa que ajudaria muito a saúde do município, né, principalmente aqueles que mais precisam da saúde pública, né, que é a população que mais precisa dos serviços públicos, porém, não depende exclusivamente do vereador, e sim podemos aqui solicitar através das proposituras, né. Uma vez que o Executivo nos dá a esperança de implantar, quando ele diz que está em análise, né, a gente cobra, né, o andamento dessa análise. Eu cheguei a fazer uma visita técnica, inclusive, no hospital, autorizado na ocasião pelo prefeito, já há bastante tempo isso, né, quando indicamos pela primeira vez, e ficou, né, de que fosse articulado através da gestão do município, com a gerência de saúde também do município, e a superintendência do hospital regional, para que fosse implantada essa farmácia, achasse esse dispensário de medicamento ali no pronto-socorro, que achasse um local que fosse em comum, né, para a distribuição desses medicamentos, um ponto estratégico ali, que com certeza ajudaria muito o cidadão. Então, essa questão das proposituras nossas, que é respondido pelo prefeito, né, que está sendo analisada, não pode ficar permanentemente com o status de análise, porque senão é um ciclo que não se concretiza daquela solicitação que apresentamos. Então, diante dessa resposta que obtivemos da indicação número 3 de 2020, que está em análise, apresentamos o presente requerimento, que peço aos pares desse plenário, bem como aos secretários, apoio para a aprovação da matéria, constante no mesmo, e que a Prefeitura nos informe se vai ser montado o dispensário de medicamentos lá no pronto-socorro ou não, para que a gente também divulgue isso à população. Era isso, agradeço, senhor presidente. Essa palavra. Também quero reforçar as palavras a respeito desse requerimento. Quando nós conversamos com o prefeito de São Sebastião da Grama, o Dr. Ricardo, que implantou lá, como o Paulo falou, ele informou que muitas vezes a pessoa utilizava o pronto-socorro na sexta-feira à noite, no sábado, no domingo, pegava a receita e voltava na segunda-feira no posto de saúde para pegar o medicamento. Com esse dispensário já implantado no hospital, a pessoa já recebe esse medicamento no horário. Ele não precisa ficar passando mal, sem remédio durante o final de semana, para depois precisar perder, da vez, um dia de serviço para voltar segunda-feira no posto de saúde. Ele falou que, inclusive, essa ação diminuiu um pouco até o fluxo de segunda-feira no posto de saúde lá, porque o pessoal já conseguia sair, pelo menos com medicamento básico. A gente acha que não existe, que todo mundo vai ter pelo menos um dinheiro para comprar um medicamento básico ali, mas não é tão simples assim. Muitas pessoas vivem da aposentadoria, de um salário mínimo, e a pessoa tem que fazer conta de R$50, sim. Existem muitas pessoas que precisam fazer conta de R$50. Então, eles dependem de voltar segunda-feira no posto de saúde para pegar esse medicamento. E isso vai facilitar a vida do próprio cidadão. E é uma coisa simples para a prefeitura, que não aumenta esse gasto da prefeitura, que é um medicamento que
realmente a pessoa vai voltar na segunda-feira para pegar. Então, espero que a Prefeitura avalie essa situação e nos atenda. Obrigado. Em votação, requerimento número 28 de 2020. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento número 29 de 2020. Requer informações do Executivo Municipal a respeito da indicação número 19 de 2020, que encontra em análise. Está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Ederson. Esse requerimento também é uma indicação que já foi feita várias vezes por essa Casa de Lei. Nós sabemos aqui que o auxílio transporte aos estudantes que estudam em fora do município, e nosso município está muito defasado. Quase não houve reajuste durante esse mandato e o pessoal já vem nos procurando. Cobra, pelo menos, a gente sabe que tudo demora muito, pelo menos até terminar esse ano a Prefeitura faça esse reajuste, que as aulas vão voltar, que os ônibus vão voltar a rodar, e isso é fato, não vai ficar para sempre paralisado. E do jeito que está quase surreal esse valor que a Prefeitura está repassando aos estudantes. Tudo sobe, e o valor de auxílio aos estudantes que fazem faculdade aí não tem. Nós sabemos que todos os municípios vizinhos aí que têm esse auxílio, o valor é muito maior, muitas vezes mais do que o dobro do que é feito aqui. Então, para fingir que ajudou, também não adianta, né? A Prefeitura precisa avaliar essa situação, e muitas vezes somos comparados com municípios vizinhos, mas quando é a favor da população não somos. Eu acho que temos que ser comparados sempre. Então, eu acho que isso aqui dá para fazer sim, a Prefeitura precisa avaliar melhor. Obrigado. Peço a palavra, senhor vice-presidente. Concedida a palavra, senhor presidente. Sou amplamente favorável ao requerimento. A gente já indicou diversas vezes aqui para subir esse valor de auxílio transporte. Eu, em momentos anteriores, fiz uso desse auxílio. E é de extrema importância. A gente precisa incentivar o aluno a estudar. Precisamos incentivar. E a Prefeitura precisa dar um valor um pouco maior. Concordo plenamente. Tem cidade aqui na região que paga 100%, paga integral. Paga integral o auxílio transporte. Divinolândia, se eu não me engano, paga R$60. A gente aprovou isso ano passado. Tem cidade na região nossa aqui que paga integral. Tem cidade que paga 60%, 70%. Que estão pagando R$60. É muito pouco. Muito pouco. Vamos continuar cobrando, porque isso é o futuro de Divinolândia. Era somente isso e obrigado. Não havendo mais discussão, coloco em votação o requerimento número 29 de 2020. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Primeira discussão, projeto de lei número 8 de 2020. Desculpa. Tem uma indicação, é verdade. A palavra está livre dentro do expediente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, quero fazer um comentário também a respeito de uma indicação minha do vereador Ederson, aqui da bancada, trabalhando por Divinolândia, de número 65, que encontra-se na ordem dos trabalhos desta casa para encaminhamento oficial ao Executivo Municipal. Indico ao chefe do Poder Executivo, na forma regimental, que sejam realizados estudos no sentido de viabilizar a suspensão contratual referente aos contratos celebrados com terceiros, prestadores de serviços de transporte escolar, nos termos da medida provisória 927 de 2020. A justificativa da presente indicação guarda relação com o caráter temporário da pandemia decorrente do Covid-19, o princípio da continuidade dos serviços públicos, assim como da eficiência dos serviços públicos quando prestados. O estudo, ora requerido, em nada prejudicará a economicidade dos recursos públicos. Por fim, deverá o chefe do Poder Executivo observar, quando da análise do pedido dos estudos feitos pelo Poder Executivo Estadual,
que prevêem, para a data próxima, o retorno das atividades escolares. Diante do exposto, solicitamos à presidência desta Igreja, Casa de Leis, que encaminhe cópia de inteiro teor ao chefe do Poder Executivo, para que, dentro do prazo regimental, envie suas considerações ao conhecimento desta edilidade para darmos sequência ao bom andamento dos trabalhos desta Casa. Senhor presidente, esta propositura, ela tem relação com a questão contratual celebrada com os terceirizados, prestadores de serviços de transporte escolar e a administração pública, né? Ele é um contrato bilateral, de um lado a prefeitura, de outros terceirizados, que estabelece direitos e obrigações a ambas as partes, né? Pois bem, discutimos há pouco a necessidade de informações, que já foi bastante explanada aqui pelos colegas, não vou ser repetitivo, com relação aos repasses dos recursos vinculados para o transporte escolar, para custear o transporte escolar. A presente propositura guarda uma relação de fidelidade deste executivo, ora representado pelo governo municipal, com relação aos terceirizados prestadores de serviço de transporte escolar. Tem chegado ao nosso conhecimento, espero que isso não seja verdade, que a prefeitura tem intenção de fazer a rescisão contratual. Isso até já foi também explanado anteriormente aqui pelos colegas, que parece que essa medida não procede. Bom, eu acredito que as coisas têm que ser formais. Portanto, estamos aqui apresentando a presente propositura, de número 65, em forma de indicação, solicitando ao prefeito municipal que mantenha os contratos e, se necessário for, que adote a suspensão dos mesmos, pela interrupção do serviço, mas nunca a rescisão contratual. Porque os terceirizados não têm culpa da paralisação das aulas. Portanto, os mesmos não podem ser prejudicados. Se eles vão receber parcialmente ou não, isso é uma situação que nós vamos apurar através dos repasses vinculados e proposituras que vamos apresentar cobrando. Mas a rescisão contratual, bem colocado pelo colega vereador Cid, eu acredito que seria até discussão no campo judicial, para resguardar o direito dos mesmos, que, por conta da pandemia, estão impedidos de trabalhar, porém, a prefeitura não pode, de maneira nenhuma, rescindir contrato com eles, porque eles não estão dando causa à prefeitura para que caiba uma rescisão contratual. E sim, se necessário for, uma suspensão contratual. Quero que fique bem claro aqui, que se necessário for, né, estamos fazendo a indicação, embasado na medida provisória editada pelo governo federal, de número 927, recentemente de 2020, que trata das questões trabalhistas no estado de emergência decretado pelo governo, e também das relações contratuais estabelecidas entre as partes. Então, aqui no município, nós gostaríamos muito que o senhor prefeito, através da presente propositura, entendesse o caráter da necessidade da manutenção dos mesmos, uma vez que a rescisão contratual não trará bônus nenhum à administração, muito pelo contrário. Obrigará o executivo a fazer um novo procedimento licitatório para adoção das medidas legais e cabíveis para a contratação de outras empresas, ou até mesmo das mesmas, sem ter a garantia dos valores estabelecidos entre as partes no presente contrato que ora está firmado e vigente. Portanto, através da presente propositura, esperamos que o executivo entenda a necessidade, se porventura chegar a esse ponto, de uma suspensão contratual, porque o que chegou ao nosso conhecimento é que eles foram chamados ao departamento responsável para assinar uma rescisão contratual. Então, espero que isso não proceda, pelo que foi já comentado aqui, parece que não é essa a postura do executivo, né? Espero que realmente não proceda, e para selar aqui nosso apoio aos terceirizados, apresentamos a presente indicação em forma de apoio aos mesmos e também de solicitação ao executivo para que mantenha os contratos vigentes e, se necessário for, suspensos. Era isso, agradeço, senhor presidente. Peço a palavra, senhor vice-presidente. Concedida a palavra, senhor presidente.
Gostaria de comentar a indicação que o nobre colega Paulo fez. A gente estava aqui, na ocasião estava eu, Paulo, o Cid, veio um terceirizado aqui conversar com a gente. E eu fiquei muito preocupado, que ele falou que estavam sendo... era a suspensão do... rescindido do contrato. Eu fiquei muito preocupado. E eu fui na prefeitura para a gente saber o que estava acontecendo. Falei assim, se tiver uma rescisão, isso é um absurdo. Se tiver uma rescisão, isso é um absurdo. E eu estou aqui com o termo de suspensão unilateral referente aos contratos número 1 de 2018, 2 de 2018, 3 de 2018, 4 e vai até o 10 de 2018. Aqui fala, vou ler a cláusula primeira. Da suspensão de contrato e dilação do prazo de vigência. Considerando a situação epidemiológica mundial e brasileira e a declaração de situação de pandemia pela OMS, em 11 de março de 2020, o contratante resolve suspender. Então foi suspenso, graças a Deus, não foi rescindido o contrato. Então, pelo que eu conversei com ela, se suspender por 3 meses, vai ser prorrogado por mais 3 meses no ano que vem, não fazendo o novo pregão assim que acabar o contrato. Então, os terceirizados do transporte escolar podem ficar tranquilos que é uma suspensão do contrato e não rescisão, que se fosse rescisão, essa Casa Legislativa que iria tomar as devidas providências, com toda certeza. Mas graças a Deus, graças ao Executivo, tomou a decisão correta de suspender. Infelizmente teve que suspender. Com a suspensão dos contratos, opera-se também a dilação do prazo de vigência, que retornará ao seu curso em qualquer momento por decisão do prefeito municipal ou assim que se normatize a situação. Efetivada a suspensão dos contratos, a dilação do prazo de vigência aos contratos ordinários passarão a ter como final o prazo da vigência dia 30 de abril de 2021. Então o contrato tem prazo até o dia 30 de abril de 2021. Que fique bem claro que não foi uma rescisão. Graças a Deus a gente estava aqui, estava eu, Paulo, o Cid, depois chegou a Jéssica e eu já fui de pronto na prefeitura saber se realmente era isso, se não era. Mas graças a Deus é uma decisão acertada, infelizmente devido à pandemia. Era somente isso, senhor presidente, o vice-presidente. Não havendo mais oradores, passaremos para a ordem do dia. Primeira discussão, projeto de lei número 8 de 2020, de 27 de abril de 2020, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. A palavra está livre para explicações pessoais. Essa palavra? Com a palavra, vereador Ederson. Eu queria comentar aqui uma resposta que recebemos sobre o requerimento 12 de 2020 de uma denúncia que recebemos de mau uso do cartão corporativo da prefeitura. Na época nós recebemos uma denúncia que tinha pessoas da prefeitura pegando esse cartão corporativo e fazendo almoços caros sem necessidade. Nós fizemos um requerimento, encaminhamos à prefeitura, pedimos os extratos desses cartão corporativo, que, por sinal, às vezes é mal visto. Quando a pessoa pensa num cartão corporativo, a pessoa acha que a pessoa pode pegar um cartão e sair gastando. Mas a gente avaliando aqui, a gente tem que, quando a gente tem que criticar alguma coisa, tem que criticar. Mas quando a gente vê uma ação boa, nós temos que dar os parabéns. Esse cartão foi uma medida muito bem adotada pela prefeitura. Antigamente, a pessoa saía fazer almoço, a prefeitura tinha que fazer adiantamento, a pessoa trazia a nota, se sobrava dinheiro, a prefeitura, ele tinha que devolver a prefeitura, se faltava
a prefeitura tinha que inteirar para a pessoa, era tudo dinheiro vivo. Existia reclamações que às vezes a pessoa só trazia nota, não tinha almoçado nada, a gente não sabe. Mas com esse cartão, a pessoa acabou. A pessoa tem que ir, tem que almoçar. A prefeitura não trabalha com dinheiro mais. A pessoa vai lá, tem um cartão, tem que trazer a nota e no cartão consta onde a pessoa almoçou. A pessoa não pega dinheiro na mão mais, não tem como ter fraude nisso. A prefeitura está de parabéns com a medida adotada. A respeito da denúncia, nós recebemos pelo setor financeiro aqui uma documentação onde notificou que certificamos que as despesas referentes à viagem do dia 11/12 à cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, foi destinada à equipe de finanças e contábil da Prefeitura de Divinolândia, onde abaixo está discriminado todos os temas abordados. Certificamos assim que estavam na data e local a trabalho. As pessoas não foram assim, não pegaram o cartão e foram almoçar. Eles estavam fazendo o curso, né, o tema era encerramento da contabilidade de 2019 e abertura para 2020. Nós sabemos com a tecnologia cada vez modernizando e o pessoal do financeiro tem que estar se atualizando. Então, não tem nada de errado. A respeito dos almoços, nós fomos informados pelo prefeito que a prefeitura não paga almoço para nenhum funcionário, exceto nos casos de viagens só com autorização do prefeito. E que não todos os almoços que é realizado com esse cartão corporativo é feito só com autorização do prefeito. Só que, avaliando todo o contexto, nós nos deparamos com a seguinte situação que nos faz fazer uma outra avaliação. Nós temos almoço aqui no Jangada, todo mundo sabe, eu não conheço, é um lugar, diz que é muito bom e caro. Murisco Pizzaria, Taverna Pizzaria, aqui em Caconde. Coxilha do Pampas, que foi aqui onde se gastou mais, aqui em 4 refeições, acho que totalizou 1.649 de gasto nesse Coxilha do Pampas. Churrascaria Chimarrão, Coco Bambu, almoços em lugares caros. Não tem. Se tivesse alguma coisa de errado, o tribunal, logicamente, iria apontar. Ele ia avaliar com os outros municípios, se alguém está extrapolando, o tribunal vai apontar. Aqui tem autorização do prefeito, a pessoa foi a trabalho, a pessoa realmente estava lá a trabalho, tem o direito de almoçar e almoçou. O que me fez pensar aqui? Nós podemos avaliar a possibilidade de fazer um projeto de lei estabelecendo um teto com limite de gasto com almoços. Aqui nesse cartão tem vários almoços aqui que o pessoal gastou R$30, R$40, 50, 60. Então nós sabemos que R$40, R$50, 50 reais é o suficiente para a pessoa fazer um excelente almoço. Que eu penso? Nós estamos aqui pedindo kit alimentação, que é R$5. Nem isso, muitas vezes. Se a gente colocar um teto aqui de R$50, R$60, que a gente sabe que muitas vezes a pessoa está no centro de São Paulo, está no centro de Brasília, lugar caro, às vezes você não consegue almoçar com menos. Mas nós sabemos que R$40, R$50 aí, no máximo 60, é um valor que dá para a pessoa almoçar bem o suficiente. Quando eu e o Paulo aqui fomos na AgriShow, a gente não estava a trabalho pela prefeitura, nós fomos na AgriShow, vindo de Ribeirão, paramos para almoçar, paramos numa churrascaria pouco antes do Coxilha do Pampas, era R$35 na época, deve estar uns 40 hoje, um excelente almoço. Não precisa gastar 140, 160. Avaliando isso, se a gente colocar um teto, R$40, R$50, R$60 no máximo, a gente pode economizar uns R$3.500 por ano. Se a gente colocar R$60 do que foi gasto aqui. R$3.500 por ano, dá para comprar 700 kit lanche para pessoas que mais precisam e todo mundo vai almoçar bem. Sem problema nenhum. Com R$50, R$60, todo mundo consegue almoçar muito bem. Não tem problema nenhum. Então, eu peço o apoio dos nobres colegas aqui, vamos pedir para o jurídico avaliar se nós temos autonomia para conseguir fazer isso, fazer um projeto de lei colocando um teto. Se a pessoa quer gastar R$150 no almoço,
Se o limite for 50, ele coloca 100 do bolso dele, não tem problema. Mas se ele quiser só gastar os 50, ele vai almoçar muito bem. E poder ajudar quem mais precisa. Não é justo alguém em lugar caro gastar 140, 150 reais e uma pessoa passar o dia todo sem comer, porque a prefeitura não tem recurso. Então é tudo questão de avaliar e ser coerente. Então, se nós temos essa possibilidade, vamos lutar para que aconteça. Sem mais, obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, queria fazer alguns comentários aqui na palavra livre para explicações pessoais. Primeira delas, agradecer aí ao Departamento de Licitação da Prefeitura, que está dando andamento aí nas 2 emendas estaduais, de autoria aqui dos deputados Barros Munhoz e deputado Roberto Moraes, solicitadas por mim e pelo vereador Ederson, né? Ambas já depositadas na conta da Prefeitura, desde a data de 29/4, né, de 2020, e o Departamento de Licitação me informou hoje que todo o certame licitatório já encontra-se publicado na imprensa oficial do município, com data prevista para a realização do processo licitatório em 16/6 agora, né? Então, muito próximo aí da data de realização do certame licitatório para aquisição de 2 ambulâncias convencionais básicas, 0 quilômetro, para a frota que integrará a frota da saúde municipal. Hoje, vereador Ederson, me chamou a atenção, eu estava subindo para a sessão, né, em 2 momentos, na verdade, hoje, né, mas eu estava subindo para vir para a sessão e eu encontrei, né, estacionado uma ambulância da prefeitura, limpinha, né, dentro da medida do possível, né, arrumadinha aí para prestar serviço aos cidadãos, né, que necessitam, mas assim, você vê que visivelmente é uma ambulância que já trabalhou muito, né, e que precisa ser substituída. Tive aí depoimentos de vários condutores, né, motoristas de ambulâncias convencionais do município, que relataram que com a chegada dessas 2 novas ambulâncias que conquistamos, praticamente vai fechar a renovação da frota, né? Então, isso é muito positivo, muito bom, é fruto de um trabalho a favor daqueles que mais precisam dos serviços públicos na área de saúde, e que eu quero aqui agradecer muito os deputados estaduais Barros Munhoz e também o Roberto Moraes, né? 2 deputados parceiros de Divinolândia que disponibilizaram emendas parlamentares a fim de ajudar o município nos serviços essenciais ao cidadão. Então, em breve aí teremos essas 2 novas ambulâncias. É bacana informar isso à população, porque muitas vezes a pessoa fala mais ambulância, né? Então, se a pessoa conhecer o pátio onde ficam as ambulâncias, vai ver a realidade, que precisa e precisa muito, se é que já não usou os atuais veículos, que isso vai constatar aí a necessidade da renovação da frota. Então, é muito necessário e com certeza está vindo em muito boa hora. Também quero informar aqui que no último dia 20/5, né, fui informado pela concessionária Le Mans Poços de Caldas e também pelo presidente do Lar de Idosos de Divinolândia, né, que foi faturado o novo veículo para o Lar de Idosos, né, que é uma van também para transporte dos internos, e muito em breve também estará sendo entregue ao município, ao lar, né, para utilização das demandas internas da instituição, dessa entidade que presta relevantes serviços sociais ao município. Quero aqui deixar também meu agradecimento à diretoria do Lar de Idosos, que não mediu esforços para que o processo fosse cadastrado junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, junto à Diretoria Regional de Assistência Social, e também ao deputado Barros Munhoz, que é o autor da emenda, atendendo uma solicitação minha e do vereador Ederson. Quero também fazer um comentário aqui de 2 emendas que está tramitando junto à Diretoria Regional de Assistência Social de São João da Boa Vista, que trata-se também de recursos a entidades de terceiro setor do município.
ambas de R$50 mil, da Secretaria de Desenvolvimento Social, que foi liberada pela Casa Civil no início do ano e está em tramitação para aprovação dos projetos e planos de trabalho encaminhados pelas entidades. É 50 mil para a OSC SIGA, né, nossa ONG, que presta também relevantes serviços sociais ao município, né, através de projetos de inclusão e de acolhimento de crianças e jovens em contraturno escolar e também atividades extracurricular, como também R$50 mil destinado também ao Lar de Idosos São Vicente de Paulo, que é para aquisição de equipamentos equipamentos mobiliários, desculpa. Então, ambas as demandas autorizadas pela Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, autorizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, em tramitação junto à Diretoria Regional de Assistência Social. Em breve, com certeza, teremos aí a autorização para a celebração de ambos os convênios com as entidades de terceiro setor. Ressaltar aqui o compromisso da bancada trabalhando por Divinolândia com as entidades do nosso município, que prestam, mais uma vez repito, relevantes serviços sociais à comunidade divinolandense. Meu respeito e admiração a todas essas entidades. Quero também fazer um comentário aqui, senhor presidente. Nós tivemos aqui na última sessão algumas colocações com relação ao médico, né, do PSF, Dr. Jacó, que atende nos bairros de Campestrinho, Ribeirão e Três Barras. Dr. Luiz, né? Dr. Luiz não deixou o PSF. Ele está de férias, né? Então, acho que nós temos que ser justos com o profissional. E talvez até, no momento, faltou da minha parte aqui, ter feito uma defesa do trabalho que esse profissional realiza nos PSFs dos bairros. Tem aqui representantes dos bairros, parceiros nossos, Silas, Olacir, o Ederson foi comigo, né? O Maurício está nas Três Barras, o Ederson visitou comigo as unidades, e assim, né, todas as unidades, as 3 unidades que entramos, isso não é o Paulo, o vereador, que está falando, o Ederson, o Sila, o Lacir, é os funcionários e a população. Todos comentaram que o médico é muito atencioso e atende muito bem os pacientes. Então, é importante que esta Câmara, através da tribuna, dos microfones, né, da oratória que temos aqui, fazemos justiça ao profissional, né? Eu entendo que foi colocado de uma maneira, né, respeitando muito, né, a colocação feita aqui no plenário, mas parece que não procede. E, inclusive, com relação ao abandono, né? Inclusive, quem me passou essas informações foi a gerência de saúde do município, né? É de fonte oficial a informação. E, paralelo a isso, o contentamento dos pacientes nós constatamos nas visitas que realizamos nas unidades, né? Então, que seja feita justiça com relação aqui ao nome do Dr. Luiz, né? Porque eu acredito que ficou muito mal para a Casa Legislativa da maneira que foi colocada, e quero aqui dizer que o que foi dito não representa a minha opinião com relação ao profissional, e sim, muito pelo contrário. Visitamos as campanhas promovidas pelas unidades e podemos constatar o engajamento do profissional médico que trabalhou e trabalha nas unidades dos bairros com relação à realização dessas campanhas. Então, quero deixar aqui meus agradecimentos ao Dr. Luiz, a toda a equipe dos profissionais de saúde do PSF, Dr. Jacó, que compõem os bairros de Três Barras, Ribeirão e Campestrinho. Senhor presidente, também um comentário a respeito do plano regional de flexibilização das medidas do isolamento e da quarentena pelo governo do Estado de São Paulo, né? Essas medidas decretadas pelo governo do Estado de São Paulo no último dia 27 trouxe um reflexo às regiões do Estado de São Paulo, né, com a possibilidade de flexibilização das atividades, de várias atividades comerciais. E o nosso município também elaborou o decreto, através de ato discricionário do Executivo Municipal, concedendo aí a flexibilização
das atividades comerciais no município de Divinolândia. Há umas 2 sessões anteriores, eu e o vereador Ederson apresentamos uma indicação da responsabilidade do Executivo com relação à retomada da economia municipal. Porque nós preocupávamos justamente com esse período agora que vamos iniciar, que iniciamos, a partir do dia 1º, que foi ontem, né? Com as novas medidas de flexibilização decretadas pela região e, consequentemente, também seguidas pelo nosso município. Temos que ter agora ainda mais responsabilidade com relação às medidas de prevenção e isolamento, como prevenção à saúde diante desta pandemia do novo coronavírus, né, do Covid-19. Então, quero aqui, né, dizer à população que tenham consciência e responsabilidade com relação à saúde pública, né, com relação às medidas de prevenção, com relação ao isolamento, porque o que nós, né, presenciamos a nível de região, diante das várias discussões que foi traçadas, voltada a essa questão da flexibilização, eu tive a oportunidade de participar de 2 videoconferências na semana passada, com os secretários estaduais, com o Marco Penido e com o Vignoli, né, para tratar da estruturação da região para a flexibilização das atividades comerciais. Tivemos também um outro momento, que foi a análise da região pelos prefeitos, pelos representantes de governos municipais, dos 16 municípios que compõem o consórcio, com relação aos casos concretos que a nossa região apresenta, e aquilo também que temos a ser disponibilizado para o tratamento e prevenção do coronavírus, que é a estrutura de saúde, seja os leitos de enfermaria, os leitos de UTI, e as estruturações das referências municipais para o tratamento do Covid. Então, todas essas medidas têm que ter muita responsabilidade. E o que nós percebemos nos debates traçados a nível regional foi uma preocupação da busca pelo equilíbrio econômico dos municípios, ao mesmo tempo preservando a saúde e a integridade física das pessoas diante da pandemia do novo coronavírus. Então, aqui em Divinolândia, na condição de vereador, né, de cidadão, peço encarecidamente à população que adote as medidas de prevenção, só saiam de casa se necessário, se sair de casa, use máscaras, todas as medidas de prevenção decretadas anteriormente continuam em vigência com relação às medidas de prevenção adotadas pela região e pelo município de Divinolândia, e que, com isso, possamos continuar com as medidas que foi decretada ontem, que, na verdade, entrou em vigor a partir de ontem, dia 1º, buscando um equilíbrio da região, que o plano não é permanente. É importante ressaltar isso. O plano, ele é um plano que vai ser reavaliado de acordo com os casos da região, né? Então, é importante que tenhamos esta consciência e esta responsabilidade, que, ao mesmo tempo que precisamos buscar um equilíbrio econômico, precisamos também preservar a saúde. Era isso, senhor presidente, né? Quero aqui agradecer o espaço, dizer que todas as nossas proposituras encaminhadas na ordem dos trabalhos desta casa vêm de encontro com a necessidade da população e do poder que temos aqui de representá-los a cada 15 dias na condição de vereador, e vamos continuar fazendo isso, né, para que os serviços públicos melhorem para todos os cidadãos. Era isso. Quero aqui cumprimentar os colegas, pares desse plenário, os secretários da mesa, o presidente, público aqui presente, funcionários da casa, ouvintes da Rádio Verde Vale FM, seguidores da nossa página Trabalhando por Divinolândia, internautas que nos acompanham pela TV Câmara. Muito boa noite a todos vocês. Obrigado. Peço a palavra, primeiro secretário. Com a palavra, o vereador Diego Felipe Borges. Gostaria de comentar sobre um ofício que a gente recebeu do deputado Arnaldo Jardim, na data de ontem. Na oportunidade, cumprimento e informo, dando continuidade à liberação de recursos aprovados pela Lei nº 13.955, de 5 de maio de 2020, que prestará auxílio financeiro à Santa Casa dos Hospitais Filantrópicos sem fins lucrativos no combate à pandemia do novo coronavírus.
Ministério da Saúde publicou a portaria número 1448, de 29 de maio de 2020, que dispõe sobre a transferência da segunda parcela do auxílio financeiro emergencial. O Hospital de Divinolândia, com essa segunda parcela, será beneficiado no valor de R$ 859.974,66. Isso vai ajudar muito o nosso hospital, que atravessa... a gente sabe que é um hospital regional. Devido à pandemia, teve o corte dos ambulatórios, corte de várias coisas. Com isso, consequentemente, cai a arrecadação. E o hospital ainda está se suportando, está caminhando ainda. E esse valor vai ajudar muito o nosso hospital. Fica aqui meu agradecimento ao governo. E era isso, somente isso. Obrigado. Desejo uma boa noite a todos. E boa noite. Declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.